Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no primeiríssimo capítulo do livro do Êxodo. Vamos dar uma olhada nisso. A história começa com o pessoal de Jacó, os descendentes, já lá no Egito, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, enfim, todos os filhos que desceram com ele. Eram 70 pessoas no total que foram para lá, isso sem contar José, que, claro, já estava lá e bem estabelecido. Exato. Mas aí o tempo passa, né? José morre, toda aquela geração também se vai. E o texto bíblico destaca um ponto-chave. Os israelitas, bom, eles foram muito férteis, se multiplicaram demais, assim, enormemente. Tanto que o Egito ficou cheio deles. É um crescimento populacional bem expressivo. E é esse crescimento todo que acende o alerta, né? Que prepara o palco para a mudança. Isso. Porque aí surge um novo rei no Egito. Um rei que, como diz o texto, não conhecia José. Essa frase é muito forte, né? Indica um esquecimento, talvez até proposital, da história, e isso abre espaço para a hostilidade. Com certeza. Esse novo faraó, ele olha para aquele povo todo e não vê mais a história do José, o cara que salvou o Egito da fome. Ele vê uma ameaça. O medo dele é quase palpável no texto. Ele diz para o povo dele: Olha, os israelitas são numerosos demais para nós. Uhum. Se vier uma guerra, eles podem se juntar com nossos inimigos, lutar contra a gente e até ir embora do país. E a solução que ele propõe? Vamos agir com astúcia, ele diz. Uma palavra que já soa meio sinistra nesse contexto. E essa astúcia se revela logo, né? É opressão pura e simples. A primeira medida é impor feitores, mestres de escravos. Colocam eles para fazer trabalho forçado, construir aquelas cidades armazéns enormes, Pitom e Ramses, basicamente grandes depósitos para o império. A intenção era clara, né? Quebrar o povo pelo cansaço, pelo trabalho extenuante, desgastar mesmo. Só que aí vem a parte, assim, realmente interessante, quase irônica. O plano do faraó dá errado, completamente errado. O texto faz questão de frisar: quanto mais eram oprimidos, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. Exatamente. A opressão teve o efeito contrário do esperado. Isso desafia um pouco a lógica do poder, né? Você tenta controlar e acaba fortalecendo de certa forma. Pois é, a resiliência deles foi maior que a estratégia inicial do faraó. Qual é a consequência disso? Além do crescimento continuar, os próprios egípcios começam a sentir medo. Um medo real, um pavor dos israelitas. A tentativa de controle acabou gerando mais insegurança ainda no opressor. E como o poder costuma reagir quando a estratégia falha e o medo aumenta? Geralmente, ele dobra a aposta na violência, na crueldade. É o que acontece. Precisamente. A opressão fica ainda pior. Não é só trabalho pesado, agora é descrito como trabalho impiedoso. O texto diz que o objetivo era amargar-lhes a vida, com todo tipo de serviço pesado. Fazer tijolos, argamassa, trabalhar no campo. A crueldade vira política de Estado. E como nem essa exploração máxima no trabalho adiantou para frear o crescimento, o faraó parte para uma medida ainda mais terrível e secreta inicialmente. Ele chama as parteiras hebreias Sifrá e Puá. A ordem é brutalmente direta. Quando forem fazer o parto, observem. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. É um plano de genocídio seletivo, né? Tentando agir na fonte, no nascimento. E de forma escondida. Essas duas mulheres, Sifrá e Puá, se tornam heroínas inesperadas. Sim, é um dos primeiros grandes atos de desobediência civil que a gente tem registro, né? O texto é claro. Elas temeram a Deus mais do que temeram o faraó. E por causa disso elas desobedeceram. Não mataram os meninos, deixaram viver. É impressionante a coragem delas, né? Enfrentar o homem mais poderoso do mundo conhecido na época. Totalmente. E quando o faraó chama elas para cobrar explicações, a desculpa que elas dão é muito esperta também. Elas dizem: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são mais fortes, mais vigorosas, dão à luz antes mesmo da gente chegar. Uma resposta inteligente, né? Que talvez usasse algum estereótipo da época ou fosse só uma forma de despistar o rei, mas o ponto central é que a ação delas veio da fé, do temor a Deus, não ao faraó.
E o texto bíblico valida isso, né? Com certeza. Diz que Deus aprovou a atitude delas, foi bom com elas, até deu famílias a elas. A fé delas gerou resistência e foi, digamos, recompensada divinamente, segundo a narrativa. E o mais importante, apesar da ordem do rei, o povo israelita continuou crescendo. A resistência delas teve um efeito prático, coletivo. Ou seja, o plano secreto do faraó falhou por causa da coragem de duas mulheres. E qual a resposta final dele, então? A escalada total da violência. Agora não é mais uma ordem secreta para parteiras. É uma ordem pública para todo o povo egípcio. Exato. A ordem final é: todo menino hebreu que nascer, joguem no rio Nilo. Só as meninas podem viver. É a institucionalização do infanticídio em massa. Uma medida desesperada, brutal, de um poder que se vê frustrado e com medo. Olhando para essa sequência toda, fica muito claro um padrão, né? Sim, um padrão infelizmente comum na história. Um grupo cresce, se fortalece, o poder que já está estabelecido sente medo dessa mudança. Aí tenta oprimir primeiro com astúcia, com controle, com trabalho forçado, mas isso pode falhar ou até ter o efeito contrário. E aí pode surgir a resistência, às vezes de onde menos se espera, como no caso das parteiras. Exatamente. E quando o poder se vê encurralado pelo próprio medo e pelo fracasso das primeiras estratégias, ele apela para a violência mais extrema, mais irracional. Foi o que aconteceu aqui com a ordem de jogar os bebês no Nilo. E isso nos deixa pensando, né? Como o esquecimento da história, tipo o faraó que não conhecia José, como essa falta de memória pode envenenar as relações entre grupos. Como abre caminho para o medo, para a desconfiança, para a opressão. É uma questão fundamental. A memória coletiva, ou a falta dela, molda muito o presente. E, por outro lado, como a convicção pessoal, seja a fé como a das parteiras, ou um senso de justiça, mesmo em pessoas que parecem não ter poder nenhum, como isso pode virar uma força de resistência. Uma força capaz de desafiar até as estruturas mais tirânicas. Ficou aí essas perguntas, né? Sobre memória, poder, medo e a incrível capacidade humana de resistir e persistir, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Algo que esse texto antigo nos faz refletir até hoje.